Fala pessoal que segue o canal Criando Infância. E hoje eu vou falar com vocês um assunto muito importante e que é pouco debatido, que é quando chamar o terapeuta ocupacional na escola. Antes da gente começar esse papo, a gente precisa entender um pouco da terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela vem como uma profissão que vise fazer com que a pessoa fique independente e autônoma nas atividades que ela precisa fazer durante o seu dia. Então, durante as suas atividades de vida diária, durante as suas atividades instrumentais de vida diária. E olhando com um foco principal na participação ativa do indivíduo. Então, quando a gente olha para uma criança no ambiente escolar, o terapeuta ocupacional ele vai olhar para a participação daquela criança em todas as atividades escolares e não somente pedagógicas. Então, a gente traz um contexto de escola e não somente de sala de aula de aprendizagem acadêmico. O grande problema que a gente enfrenta é que muitas vezes o terapeuta ocupacional ele só é chamado na escola quando a gente tem uma criança com um laudo ou que está em muito sofrimento. E a gente abre um parênteses também, que geralmente a criança está passando por atendimento em terapia ocupacional e aí a escola conhece o trabalho do terapeuta ocupacional. Geralmente ele não é disseminado, é muito difícil encontrar alguém que saiba o que é terapia ocupacional. Mas essa profissão, ela devia estar inserida nas escolas para ajudar as crianças que apontem dificuldades. Não precisa aprender a apresentar laudo ou outra coisa qualquer. Então, os sinais que a gente deve ficar atento para que uma criança precise da terapia ocupacional ali imediatamente, nós podemos falar em sinais de escrita, né, motores, quando essa criança apresenta uma dificuldade, não só na parte de escrita, mas quando ela é desajeitada para fazer alguma atividade, quando ela tropeça, quando ela não vai bem na educação física, quando a gente vê sinais também de sensibilidade sensorial. Então, aquela criança que tampa o ouvido, que não gosta de luzes, que não gosta de barulho, a criança que tem dificuldade na regulação emocional, então ela explode com pequenas coisas, ou então também ela nem percebe que aquilo tudo está acontecendo e ela precisa dar um jeito. E assim como, e mais importante, como eu falei para vocês, a participação ativa desse indivíduo nas atividades. E quando a gente fala em participação ativa, logo vem na nossa cabeça a interação social. Então, como aquela criança deve fazer a interação social para que esteja engajada na atividade. E quando eu falo dificuldade no começo do vídeo, não vamos enxergar isso como uma coisa que a criança não consegue fazer, mas de uma atividade que ela precisa de uma mediação de um profissional adequado, com as orientações adequadas, para que ela consiga atingir o seu objetivo, né? Lembrando que a gente não compara com outras crianças, a gente compara com ela mesma naquele momento, dentro dos nossos marcos aí de desenvolvimento. E quando a gente fala em terapia ocupacional e todo o seu papel dentro do contexto escolar, não é para de forma alguma tomar o lugar do educador. Muito pelo contrário. O terapeuta ocupacional ele está ali para fortalecer vínculos com a educação e também fazer com que esse espaço que a criança esteja inserido seja engajador, seja de participação ativa, que é o nosso principal objetivo. E aí, vou trazer um caso real para vocês que foi bem legal quando eu participei dele. Era uma criança que se recusava a escrever. Ela estava ali no iniciamento do letramento, então ela tinha dificuldade de fazer as letras, ela jogava o lápis longe, ela não parava na carteira, e era uma criança que, por uma indicação da professora, nesse caso a professora conhecia o trabalho do terapeuta ocupacional, chamou para que eu fosse até a escola. Então a gente faz as devidas observações, né? A observação do ambiente, de como está sendo mediado todo aquele contexto e a observação propriamente dita da criança. E aí, conforme fui analisando aquela criança, eu vi que ela não tinha controle do corpo, ela não tinha força na mão, ela não sabia exatamente como fazer aquela apreensão para pegar o lápis. Então, algumas orientações elas foram dadas nesse sentido para a escola, sem que essa criança participasse de um atendimento de terapia ocupacional. Então, foi indicado para ela que os lápis fossem mais grossos, que
ela fizesse em uma folha um pouco maior no começo, não exigisse essas linhas, que ela tivesse extremamente regulada quando fosse fazer essas atividades, para que ela não se desesperasse e não entendesse aquilo. E principalmente a gente precisava fortalecer não só a mão daquela criança, mas toda a cintura escapular, que é onde o desenvolvimento da escrita acontece. Então um trabalho ali integrado com o professor de educação física foi feito, onde ele exigia brincadeiras das crianças mais com esse foco, então brincar de carriola, de se pendurar, de fazer guerras de almofadas, e ao mesmo tempo alguns outros recursos foram inseridos também na sala de aula, como massinha, como o slime, e essa criança aos poucos ela foi tentando fazer as atividades sem ficar nervosa, sem se jogar, sem jogar o lápis. Então o trabalho da terapia ocupacional no contexto escolar, ele é lindo, assim como em outros contextos. Mas a gente consegue ver de fato um trabalho em equipe quando ele é bem feito, né, com o educador e com a criança. Todo mundo ali é uma equipe. Então, por isso a gente precisa aprender a reconhecer esse trabalho do terapeuta ocupacional enquanto um colaborador para esse desenvolvimento infantil e respeitando todo esse desenvolvimento, não somente motor, mas emocional, sensorial, cognitivo. E esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, que é importante de quando a gente chama um terapeuta ocupacional na escola. E para quem assistiu até o final, quem não me conhece, eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, eu sou psicomotricista também e mestranda na área de educação. Então eu convivo com esses fatos diariamente em contexto escolar e faço vidas melhores, adaptando, orientando da melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo e acha que alguém merece escutar, encaminha, comente, curta, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!